Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Levi Longaray. Quero falar com vocês a mais um tema e mais um assunto de mais uma liderança espiritual do Rio de Janeiro que apoiou o Eduardo Paes, para vocês verem como política não é coisa de crente. O cristão, a igreja verdadeira não se envolve com política, mas essas pessoas aí querem fama, ovações, holofotes. Essas pessoas aí querem se mostrar. Eu já falei em vídeos anteriores e vocês não tenham. O pastor Levi está se metendo, está usando o canal com política. Não, o pastor Levi não usa o canal político. O pastor Levi fala de qualquer assunto que destrói com a essência da igreja. O pastor Levi orienta o que o verdadeiro cristão deve se envolver ou não. E para isso eu vou ter que falar de todo tipo de assunto espiritual, pregações, e envolvimento com a vida secular e tudo, para vocês entenderem que o verdadeiro evangelho abrange um conjunto de coisas. Então não fique desclassificando os vídeos, aproveite, usufrua, ajude, contribua com o canal, me ajude em oração que Deus nos dê 100 contribuintes para que o canal possa continuar orientando, falando, estando ativo, que nós venhamos ter condições de comprar melhores aparelhos e possamos estar aqui na ativa. Quero agradecer de público o irmão Carlos. Estou tendo uma despesa muito grande com óculos e o irmão Carlos foi usado por Deus e mandou uma pequena parcela do pagamento desse óculos, que já em seguida eu vou estar mostrando para os irmãos e agradecendo vocês. Obrigado, irmão Carlos, pela parte inicial. Agradeço a Deus, eu sei que Deus vai usar muito mais pessoas para ajudar as necessidades que nós temos do canal e eu vou mostrando e agradecendo a Deus. E fiquei muito feliz porque ele foi tocado por Deus, Deus orientou ele foi tocado por Deus sem ter conversado comigo nada. E isso eu percebo que são pessoas que Deus levanta para ajudar o trabalho do canal. Hoje falar sobre Fernanda Brum, a pastora Fernanda Brum. Primeiro que não existe pastora, ordenação pastoral feminina biblicamente falando. Pode a Nadir, essas malucos espirituais bater pé e fazer o que quiser, que não vai existir. Eu hoje vejo mulher partindo pão da ceia, vejo mulher ungindo com água, com óleo, vejo mulheres ministrando cerimônias de apresentação de criança, batismo em águas, cerimônias de núpcias, casamento, vejo mulheres fazendo cerimônias de fúnebre e tudo. Mas biblicamente, eu já falei aqui, e não adianta dizer que os argumentos são vazios. Jesus não tinha uma mulher ordenada entre os 12, mas tinha muitas mulheres ali que tinham condições de ser ordenado, que tinham talvez um ministério mais ativo do que aqueles 12 que estavam ali junto com ele. Tinha mulheres ali que eram muito melhor que Judas Iscariote, mas não foram ordenadas, porque não é doutrina bíblica. As mulheres ali que acompanharam o ministério de Jesus de Paulo eram mulheres espirituais, mas não eram ordenadas a pastora. E entre os sacerdotes araônicos, nunca vi uma sacerdotisa da linhagem araônica fazendo parte do sacerdócio. Então, tanto na Antiga como na Nova Dispensação, não existe essa ordenação. E quando Paulo fala que isso virou uma bagunça, uma confusão tão diabólica, que as pessoas vivem um mundo de submissão e rebeldia e não querem aceitar a vontade de Deus para suas vidas. Nós vivemos uma sociedade que o feminismo tem tomado conta, nós não podemos nem falar. O homem está virando escória. Uma coisa assim tão terrível, que está cumprindo com aquilo que Paulo disse, que ia acabar extinguindo com o casamento e com tudo. As mulheres hoje não querem estar submissas nem a homem, nem a doutrina, nem a nada. Nada. E nem homens também querem submeter a nada. Então, assim, ordenação feminina não existe. É uma invenção humana. Quando os predicados de Paulo, nas suas cartas paulinas para ordenação ao ministério, ao episcopado, está lá marido de uma só mulher. Não está lá escrito que a mulher tem que ser esposa de um só marido. Então vocês percebem que isso é excluído de lá porque não existe ordenação. Então o evangelho hoje, em muitas ocasiões, tem perdido para igrejas pagãs como a católica. Vocês entendem? Em sentido de ordenação ao clero. Então, meus irmãos, essa Fernanda Brum aqui é amiga da Leia. Quando a Leia saiu da IPDA brigada com o missionário Davi Miranda, eu gosto de falar as verdades aqui, as pessoas não suportam. Ela foi para lá, para o Rio, se uniu com a Batista, se uniu com a Fernanda Brum, faziam campanhas com a Abílio Santana, Sérgio Soria e a Leia, e gravaram um CD Liberdade, até um hino bonito, mas não se tratando da liberdade que ela tratou aquele hino como se ela estivesse se libertando da Deus é Amor, de uma cadeia,
A Deus é Amor tinha muitas coisas que tinha que mudar, mas a Deus é Amor, no sentido da liberdade que ela quis dizer, eu não aceito, porque a liberdade que ela fala ali foi como se ela tivesse se livrado dos laços doutrinários da igreja do pai dela. E aí foi para lá e se uniu com essa aqui. Essa aqui é uma, porque isso é uma cópia umas das outras. Hoje até a Deus é Amor está com a igreja preta pintada, escurecendo a igreja, um mundanismo terrível. Mas na época ela saiu e gravou um CD intitulado Liberdade, que é o contrário do que o CD que ela tinha gravado anterior dentro da IPDA, que era Filadélfia. Essa igreja é de Deus, é de Deus, é de Deus, e a Filadélfia, que é até um hino bonito, que não considera ele para Deus é Amor, considera para a igreja de Cristo em todos os tempos. Filadélfia vai ser arrebatada. Então ela gravou Filadélfia e essa igreja de Deus antes, e depois ela gravou Liberdade, como se ela tivesse se desvencilhado daquelas amarras das imposições humanas do pai dela e da igreja onde ela congregava. E ela se tornou amiga dessa Fernanda Brum, só para falar como às vezes as pessoas... A gente se engana com as pessoas, a gente acha que as pessoas têm um tipo de amizade, seguem um tipo de doutrina, mas às vezes é uma coisa por interesse. Porque quando não se segue doutrina por interesse, a gente não muda em lugar nenhum. Eu nunca mudei, passei por 3 ministérios aí, estou no 4º ministério congregando aqui, e eu confesso para os irmãos, eu nunca mudei meu suporte doutrinário. Então a doutrina não está atrelada à igreja, a doutrina está atrelada à Bíblia. Aqui o canal Força Alfa, vamos ver uma narração dele relacionada a essa Fernanda Brum. Por que eu estou gravando? Porque essa mulher aqui se aliou ao Eduardo Paes, o mesmo, e deu apoio ao Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro, e deixou de apoiar o candidato Pérez, que era o Ramage. Então o que eu quero dizer para vocês? O mesmo apoio que o Cláudio Duarte deu ao Eduardo Paes, que o Silas Malafaia deu ao Eduardo Paes, que todos os pastores de lá deram ao Eduardo Paes. Vocês dão apoio quem quiser a vida de vocês, agora não venha depois dizer que vocês são defensores da direita, das pautas da direita e da verdade. Só isso que eu quero esclarecer. Vocês apoiem quem quiser. E esse crédito aqui do canal Força Alfa. Vamos ouvir aqui sobre a Fernanda Brum. Dos Carnaval de Rio de Janeiro, aonde zombou de Jesus, blasfemou de Deus. Silas Malafaia e Fernanda Brum lançam baterias. Escola de Samba. Eu já gravei há 7 anos. A cultura maldita dos carnavais do Rio de Janeiro. Fernanda Brum e Cláudio Duarte, vocês devem perdão à igreja. Meus amados irmãos, não só eles, mas Silas Malafaia e tantos outros. No vídeo até o final. Ó, então vocês, ó. Então aí, meus irmãos, só para vocês entenderem. Fernanda Brum, que é essa precursora dos carnavais no Rio. O envolvimento do gospel com o mundanismo, a destruição da igreja. Ela também apoiando Eduardo Paes. Então, o que se esperava essas coisas aí? Então, fica aí para vocês. Quando eu vejo ela ministrando, cheia de... Aqui no Rio Grande do Sul nós chamamos toda godê, sabe? Cheia de 9 horas, cheia de palavras de efeito, uma modernidade terrível. A gente percebe que o Evangelho da Cruz não é esse aí. Então, fica meu apelo a vocês, não se engane. Não se engane com as novas doutrinas, não se engane com esse tipo de liderança espiritual e não se engane com essas pessoas que, por se dizer pastores, estão orientando vocês e dizendo onde vocês têm que ir. Vocês é que têm que decidir onde vocês têm que ir. Política, vocês têm que discernir em quem vocês estão votando, vocês conhecer o trabalho da pessoa, a vida da pessoa e vocês votar nele. Vocês estão entendendo? Ó, por exemplo, esses são líderes espirituais agora, apoiar um candidato não tem nada a ver com direito. Então vocês é que tem que saber, não é um pastor querer sequestrar o voto de vocês, as decisões de vocês. No âmbito doutrinário é a mesma coisa, você está numa igreja mundana, você não tem que ser sequestrado por um pastor liberal, que ele te segure com opressões ou te mantendo ali preso. Ou se você está numa igreja extremista, numa seita, você está lá porque se você sair de lá você vai morrer ou coisa dessa natureza. Você tem que ser um cristão livre em Deus, livre em Cristo, para não dar ocasião à carne, mas para não ser escravo de homens ou de sistema. Você tem que estar livre em Cristo para servir a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então fica aí meu apelo, minha fala. E todos esses vídeos que eu estou gravando, aqui citando política e o caráter deles, é para que vocês cresçam na graça e no conhecimento. Então vocês percebem facilmente que essas igrejas não têm compromisso com Bíblia, com doutrina. Cada uma dessas lideranças gospel aí, ou de um pastor perturbado, abriu uma igreja e formou um povo para ele. Vocês estão entendendo? E eles
prego a interpretação deles, não da Bíblia. Eles não deixam a Bíblia interpretar a própria Bíblia, mas eles têm a interpretação sua. O dia que eu tiver a interpretação minha, pode me esquecer, porque tudo que eu trago aqui no canal Bíblia em Foco, eu trago a interpretação da Bíblia para vocês, tá? E isso é que vai fazer a diferença no dia a dia de vocês. Vocês vão se sentir seguros, não vão se sentir sequestrados, ou atacados, ou coagidos, não vão se sentir como imposição humana. Vocês vão ver que verdadeiramente o que está sendo defendido é a pauta da Bíblia. Você entende? Então, vocês têm que viver a verdade do Evangelho, sem extremismo nem liberalismo. Tem que viver no centro da vontade de Deus, ter uma vida tranquila na presença de Deus. Então, mais uma que apoia um candidato que não tem nada a ver. Um candidato está lá apoiando o Flamengo, ela apoia o Carnaval também, entendeu? Então, quer dizer, irmãos, vocês abram o olho. Nós vivemos os últimos dias sobre a face da terra. Vai ser muito fácil vocês colocar a salvação de vocês fora. Eu estou me esforçando aqui, eu gravei vários vídeos nesta manhã relacionados a essas temáticas. Tem muita coisa para gravar. E eu espero que isso vocês valorizem, vocês aproveitem, vocês coloquem em prática na vida de vocês, porque eu não sou dono das decisões de vocês, mas vocês não esqueçam que a vida é tomada por escolha e decisões que são feitas. E vocês podem escolher ou servir a Deus ou se mergulhar nesse poço de lama sujo nessa última hora da igreja. Então eu não estou coagindo ninguém, eu estou só orientando. A decisão e a escolha cabe à pessoa fazer. Vocês entendem? Mas o canal Bíblia em Foco é como uma árvore gigantesca de ramos espalhados num deserto escaldante de sequidão. Quando você está caminhando debaixo do sol, você encontra. O canal Bíblia em Foco como se encontrasse uma sombra para vocês refrescar a vida de vocês nessa última hora da igreja. Então aproveite, porque esse oásis espiritual não depende de mim, é o que Deus tem dado para nós transmitir para vocês. Tá? Colabore, ajude e que Deus em Cristo vos enriqueça. Falou com vocês o pastor Levi Longaray, só nele nós não vamos ser enganados ou confundidos nessa última hora.